Descubra os mistérios sagrados do livro de Isaías, revelações incríveis que transformam sua fé. No terceiro ano de Joaquim, rei de Judá, o coração de Isaías, um levita de linhagem nobre, estava angustiado. A nação de Judá encontrava-se à beira da ruína, ameaçada pela Síria, um gigante implacável, e o povo se entregava ao medo e à apostasia. As vozes de desespero ecoavam pelas ruas de Jerusalém, enquanto os filhos de Israel se aglomeravam no majestoso templo de Salomão, onde as orações e o incenso subiam ao céu como um clamor àquele que é santo, mas a atmosfera estava turva de incredulidade e desamparo. Numa noite sombria, quando o tumulto entre os povos aumentava, Isaías retirou-se para a quietude do templo. Ele buscava a paz que só poderia vir de Deus, mas o que encontrou foi algo muito mais profundo. Num momento de fervor e súplica, as cortinas do templo se abriram como se fossem o véu do próprio céu. Diante de seus olhos, uma visão gloriosa irrompeu. O Senhor estava sentado em um alto e sublime trono, sua majestade cercada por serafins que proclamavam em uníssono: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O temor apoderou-se de Isaías, e ele percebeu a fragilidade de sua natureza humana diante da santidade divina. Ai de mim! Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, clamou em desespero. Mas, mesmo neste momento de vulnerabilidade, um dos serafins voou ao seu encontro, trazendo uma brasa viva do altar. Ele tocou os lábios de Isaías e declarou: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado está o teu pecado. Com isso, Isaías sentiu sua alma renovada, como se não carregasse mais o fardo das iniquidades. Ouviu, então, a voz do Senhor perguntando: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Tomado de coragem, ele respondeu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Neste momento decisivo, Isaías tornou-se a voz de Deus para Judá, falando ao povo a mensagem de esperança em meio ao caos. Não olheis para as alianças humanas, pois a verdadeira salvação vem do Senhor. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. A visão do Messias prometido começou a florescer em seu coração, uma luz que parecia brilhar em meio à escuridão. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. A batalha se preparava, e a tensão era palpável no ar. Enquanto o povo de Judá ponderava entre a confiança nas alianças humanas e o coração endurecido que o afastava de Deus, Isaías se erguia como um farol de esperança. Ele sabia que a mensagem que carregava poderia oferecer a salvação ou selar o destino de sua nação. Com lágrimas nos olhos e fogo no coração, ele clamava ao Senhor por sabedoria, decidido a guiar Judá de volta ao caminho da verdade antes que a sombra da destruição os envolvesse por completo. O futuro estava incerto, mas uma certeza havia tomado seu ser: a palavra do Senhor não falhará. As semanas se passaram, e as nuvens de guerra sobre Judá pareciam estar cada vez mais próximas. O exército assírio já havia conquistado as terras ao norte, deixando um rastro de destruição e desespero. A mensagem de Isaías, embora forte e clara, encontrou resistência do povo que ainda se agarrava à esperança em alianças forjadas em sua própria sabedoria. Diz o Senhor: porventura, confidenciais em príncipes e em filhos de homens, que não podem salvar. A indignação e o temor se misturaram no coração do profeta. Uma noite, enquanto Isaías orava, uma nova visão se manifestou diante dele. Dessa vez, não era o trono e os serafins, mas um campo aberto coberto pelo luar da plenitude. No centro, uma árvore solitária, frondosa, que parecia vibrar com intensidade. O Espírito do Senhor sussurrou ao seu ouvido: esta é a raiz de Jessé, a ela se inclinarão os povos. Ali,
a visão se tornava mais clara. O plano da redenção começava a entrelaçar-se com a história de Judá, trazendo luz até mesmo aos lugares mais sombrios. Preparai o caminho do Senhor, Isaías exclamou alto, enquanto se levantava. Sua voz reverberou nas paredes do templo e nas ruas de Jerusalém. Ele começou a clamar: voltai-vos a mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu vos restaurarei. Apesar do medo e da descrença, sua fé era inabalável. Sabia que a palavra profética não regressaria vazia, mas cumpriria o que lhe foi destinado. Em sua alma, ele sentia um crescente peso, sabia que a mensagem que portava era de um Deus que desejava não apenas o juízo, mas, também, a salvação. Finalmente, ele se voltou a Deus em súplica, pedindo um sinal que mostrasse o caminho a seguir. O Senhor respondeu, afirmando: eis que a jovem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado Emanuel. As palavras ecoaram profundo em seu ser, como uma lâmpada acesa em meio à escuridão. Removendo-se da visão, Isaías buscou consolo nas Escrituras, lembrando as promessas feitas a Abraão e a Davi. O Deus que havia prometido não se esqueceu do seu povo, e mesmo em meio ao desespero, havia um futuro repleto de esperança. Ele esperava um tempo futuro, em que os desolados seriam consolados e a terra, manchada de sangue, seria restaurada com a justiça de Deus. Quando o dia amanheceu, Isaías se dirigiu ao povo reunido nas praças. Os olhares desconfiados não o impediram, sua voz subia como um clamor poderoso: um remanescente será restaurado. O Senhor disse: eu os reunirei como pastor às suas ovelhas, e os levarei a pastagens verdejantes. Os espíritos, embora ainda desanimados, começaram a se mover ao som da promessa de redenção. Mas um evento terrível estava prestes a se desenrolar. Mensageiros de Assíria se aproximaram, trazendo uma carta de afronta dirigida ao rei Jeoaquim. A mensagem era clara, a segurança de Judá era ilusória, e as promessas de Isaías, vãs. O próprio reino se tornava um campo de batalha não apenas físico, mas espiritual. As forças do céu estavam em movimento, mas a escolha de Judá se aproximava. E assim, diante do engano e da ameaça, a fiel voz de Isaías ressoou uma vez mais: o Senhor, o Santo de Israel, nos trará um sinal por sua própria mão. Não tenhais medo, o Senhor é nossa fortaleza. O destino estava prestes a ser selado, e a tensão divina pairava no ar. A pergunta ecoou em seu coração: até onde o povo de Deus se manteria firme na fé? No exato momento em que a carta de afronta era lida, o profundo mistério da soberania de Deus começava a se desdobrar. E com isso, Isaías percebeu que a grande batalha estava apenas começando. Mas o que isso significava para o futuro de Judá? Perguntou-se ele, enquanto uma nova chamada divina surgia em seu coração. O desfecho estava tão próximo, e a resposta que ele buscava se aproximava. Isaías, agora mais determinado do que nunca, contemplava a gravidade do papel que lhe havia sido confiado. O murmúrio do povo à sua volta, misturado com a adrenalina das ameaças assírias, tornava-se um eco constante em sua mente. O chamado de Deus pesava em seu coração, e a urgência do momento exigia uma resposta clara e poderosa. Naquela manhã, um prenúncio de temor e uma esperança quase palpável pairavam sobre Jerusalém. As ruas estavam repletas de habitantes inquietos, e as velhas promessas pareciam estar se desfazendo. O profeta saiu para encontrar-se com os líderes e para falar ao povo, seu rosto iluminado pelo fogo da convicção. Dizei ao povo de Judá, exclamou, que entreguem suas ansiedades ao Senhor. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ainda que a terra se mude, e os montes se transportem para o meio dos mares, não temeremos. Pois o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa alta torre. Com o coração ardente, ele proclamava a verdade que vinha das profundezas do seu ser. Enquanto suas palavras se espalhavam sobre o povo, um grupo de crianças começou a cantar em uníssono, sua voz pura cortando o ar tenso. Era um sinal divino. Em meio ao desespero, uma luz bruxuleante surgia, lembrando a todos que mesmo em meio à escuridão, a esperança era real. Isaías sentiu que a presença de Deus estava à mão, trazendo clareza ao seu espírito perturbado. Assim, declarado e destemido, movia-se entre as multidões, decidindo visitar o rei Jeoaquim, que, agora mais do que nunca, era um alvo de desafios. Quando chegou,
O rei estava rodeado de conselheiros sábios, mas a preocupação era visível em seu semblante. Profeta, o medo nos consome. As ameaças de Assíria são como uma tempestade prestes a cair sobre nós, desabafou Jeoaquim. Ó rei, respondeu Isaías, penetrando a incerteza que pairava no ambiente, a resposta de Deus não tardará a chegar. Ele prometeu, eis que coloco em Sião uma pedra preciosa, uma pedra testada, uma pedra angular, preciosíssima, que crerá, e não será apressada. Não vos deixeis abalar pelas vozes do inimigo. O deserto se tornará um jardim, e o Senhor ressuscitará os ânimos de seu povo. Enquanto falava, uma voz suave e mansa sussurrou em seu ouvido, eu estou com você, Isaías, e através de sua voz o meu propósito será revelado. A cada palavra, a certeza que havia em seu coração crescia. Essa certeza se tornava um farol para aqueles que se sentiam perdidos na escuridão. Porém, uma nova sombra espreitava nas margens do sentimento de esperança. Através do corredor palaciano, a mensagem de que a cidade estava sitiada veio como um ladrão à noite. O rei e seus conselheiros compreenderam que o momento havia chegado, e a decisão de Judá se tornava crítica. Isaías se levantou, com uma força que parecia do céu. Aquilo que o Senhor prometeu, cumprirá. Precisamos buscar a face do Senhor em jejum e oração. É hora de clamar a Ele a fim de que a nossa terra não se perca para sempre. As palavras de Isaías reverberaram, e muitos se uniram em súplica a Deus. No entanto, em meio a esse movimento, algo ainda mais extraordinário começou a se desenrolar. Um mensageiro assírio, imponente e cheio de desprezo, se aproximou das muralhas e bradou, que é que este povo acredita? Que o Senhor os salvará. Ele mesmo abandonou a terra de Judá. Isaías, assistindo de longe, sentiu a tempestade se agitar dentro dele. A palavra que viria não poderia ser filtrada ou mal interpretada. Um chamado profundo reverberou em seus ouvidos. O Senhor, em quem confio, não deixará o seu ungido à deriva. Ele transformará os planos dos ímpios em nada. E, enquanto aquelas palavras ecoavam, Isaías percebeu que a batalha se estendia além do que os olhos podiam ver. E assim, antes que o dia se encerrasse, ele se retirou em solidão e buscou o Senhor novamente, ciente de que uma revelação poderosa e inesperada esperava por ele, uma que poderia novamente mudar o destino de seu povo. O que Deus iria revelar? Qual seria a resposta àqueles que desejavam desesperadamente esperança e libertação? A incerteza assombrou o coração do profeta. O próximo passo estava à vista, mas o resultado permanecia um mistério. Enquanto Isaías se voltava para o céu, uma sensação de expectativa crescia no ar, o plano soberano de Deus começava a revelar-se em mistérios que apenas ele poderia orquestrar. A noite caía sobre Jerusalém, e as sombras dançavam ao redor das muralhas, assim como os temores nas mentes e corações do povo de Judá. Isaías, em sua solidão, buscava o Senhor, suas orações subiam como fumaça a um altar, fervendo com a necessidade de um toque divino. Enquanto clamava, uma luz incomum começou a brilhar em seu espírito, trazendo consigo um vislumbre do que estava por vir. De repente, o Senhor fez-se ouvir, um murmúrio que rompeu o silêncio com a força de um trovão. Isaías, meu servo, escuta. Tu és o porta-voz da promessa, e em tuas palavras reside o poder de transformar a tristeza do meu povo em alegria. O coração de Isaías pulsava rápido ao ouvir aquelas instruções sagradas, pois a revelação já estava entrelaçada às lágrimas e à súplica. Eis que tu dirás ao rei, continuou a voz, que não temas diante da grande multidão que se levanta contra ti, pois não é pela força do homem que a batalha será vencida. O que planejam contra Judá será frustrado, assim como disse o profeta, no meio de muito clamor, farei uma coisa nova, agora brotará, porventura não a sabereis. Com as palavras do Senhor queimando como fogo em sua alma, Isaías levantou-se, decidido. Desceu ao palácio na calada da noite. A luz das estrelas iluminava seu caminho, e cada passo parecia trazer um novo sopro de coragem. Ele sabia que trazia uma mensagem vital, uma esperança palpável que poderia reacender a chama da confiança em seu povo. Ao chegar à presença do rei Jeoaquim, encontrou o soberano numa reunião com seus conselheiros. O ambiente estava pesado com o medo e a dúvida. Ele se adiantou, e com a voz firme, proclamou,
ó rei, escuta. O Senhor diz, não temas por causa do que ouviste, as palavras que os servos do rei da Síria têm falado contra mim. O Deus de Israel é a tua defesa, e a vitória não tardará. Os conselheiros entreolharam-se, céticos. Como um simples profeta pode prometer libertação diante de um poder tão imenso? Um deles murmurou. Porém, Isaías, em sua fé inabalável, insistiu, assim diz o Senhor, eu defenderei esta cidade, a salvarei por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Uma pesada expectativa pairou no ar, como uma tempestade prestes a eclodir. Jeoaquim, com uma expressão misturada de temor e esperança, olhou nos olhos de Isaías. Se o Senhor tem falado por ti, disse o rei, o que devemos fazer? Unamo-nos todos em oração e jejum, propôs Isaías, porque o Senhor, que é poderoso em batalha, nos mostrará seu caminho. Ele trará um sinal, e o nosso grito de socorro será ouvido nos altos céus. Enquanto o povo de Judá se preparava para clamar ao Deus Altíssimo, os ventos mudaram sobre a cidade. Em meio à escuridão, um mensageiro assírio voltou a escarnecer, aumentando a pressão com suas palavras ameaçadoras, uma tempestade verbal que buscava abalar a fé dos habitantes. Em quem confiam? Serão salvos de suas dores e derrotas? Falo no nome da grande Assíria. Mas Isaías, confiando no poder que havia recebido, ergueu-se mais uma vez e exclamou, talvez ele pense que o Senhor é como os deuses das nações, mas nosso Deus é o único verdadeiro, e ele não será silenciado. A história ainda estava se desenrolando, e os planos divinos começavam a ser entrelaçados com a realidade angustiante de Judá. A tensão crescia, e aqueles que estavam presentes sentiam que estavam à beira de uma grande mudança, uma intervenção que estava por vir. Foi então que uma visão se apresentou a Isaías, um espectro de glória que o envolveu, e ele percebeu que não era apenas um povo que se encontrava à sombra da morte, mas uma escolha, uma prova de fé, que ecoava nas gerações. O Senhor se movimenta entre os montes e os vales, refletiu ele, e farei saber ao povo que seu propósito é maior do que as ameaças do inimigo. Seus olhos se brilharam com a certeza que ele mesmo não poderia explicar, mas que sabia profundamente, algo monumental estava à porta. A noite poderia ser longa e escura, mas a luz da vitória estava prestes a amanhecer. E no coração de Isaías uma nova revelação pulsava, como um rápido pressentimento do que estava para acontecer, mas o que ela não sabia sobre o plano de Deus, pode mudar não só Judá, mas toda a terra. A alvorada límpida ainda não se delineava no horizonte, e a cidade de Jerusalém mergulhava em um silêncio tenso, como se a própria terra contivesse a respiração. Isaías, não obstante as longas horas de vigília, sentia a presença do Senhor ao seu redor. O fervor de suas orações ecoava como uma sinfonia ingênua em seu coração. Enquanto o brilho matutino começava a se erguer, avistou um grupo de fiéis reunidos na praça da cidade, impressionados com a mensagem que ele havia proclamado. O eco de suas palavras se transformará em esperança, o Senhor é a nossa defesa. Aqueles que estavam presentes haviam sido tocados pela firmeza de Isaías, e mesmo seus corações apreensivos agora pulsavam com um novo vigor. Mas logo seu semblante se tornou sério ao pensar nas palavras que ainda não havia revelado. O que o Senhor tinha em mente para Judá? Ao se voltar, uma nova visão tomou conta dele, muito mais intensa e colorida do que antes. Com olhos de profeta, Isaías viu inimigos se mobilizando, preparando-se para atacar. Apenas um outro ser, um anjo radiante, lhe apresentou uma mensagem profundamente perturbadora. Isaías disse à voz celestial, um som que soava como o fluir de água viva, prepara-te, pois os planos do Altíssimo vão além da compreensão humana. O Senhor levantará a espada de seus anjos sobre Judá, mas apenas aqueles que permanecem em fé passarão pela provação. A cidade ainda dormia, mas a palavra divina fervia em seu interior. Diz ao povo, instruiu o anjo, que não somente vencerão a batalha que se aproxima, mas que também verão a revelação dos propósitos maiores de Deus neste tempo. Assim como Noé, pelo exemplo de fé, se tornou herdeiro da justiça, assim será para Judá. Isaías, tomando correndo seu manto, percebeu que o clamor do povo nesse momento não era apenas um pedido de socorro, mas uma oportunidade para permanecer fiel. Ao juntar-se ao grupo na praça, sua voz ecoou como um trovão, ó povo de Judá, ouça.
O Senhor diz: Veio-vos a hora dos desafios, não temais, pois é nas tribulações que a fé se revela. Façamos, pois, um pacto de oração, e juntos voltaremos nossos corações a Deus. No meio da multidão, grupos começaram a se formar, unindo-se em súplica. Filhos, pais e avós de Judá uniram suas vozes em um só coro, levantando-se em clamor e intercessão. Os céus pareciam vibrar com a intensidade de cada grito, um testemunho da fé coletiva. Isaías, em meio à multidão, sentiu o poder da unidade, um impulso que poderia abalar os próprios fundamentos do inimigo. Mas na vastidão do céu, nuvens sombrias começaram a se formar. O mensageiro assírio, percebendo a fervorosa unidade do povo, lançou uma nova investida. Vocês acreditam que vossos deuses os ouvirão? Pensem, quem já foi salvo do forte braço da Síria? Deste modo, verão a ruína diante de vossos olhos. Isaías, tomado de indignação, levantou os olhos ao céu, suplicando ao Senhor por força. Ó Senhor, ajuda este povo, que confia em ti. Veremos a tua mão, e que as palavras de nossos inimigos se tornem em pó perante a tua glória. Os conselheiros de Joaquim, vendo a crescente tensão e o clamor, questionavam cada vez mais a decisão do rei. Assim, Isaías se voltou para Joaquim e disse com firmeza: Senhor, lembre-se, o Senhor sempre será a luz para os que andam nas trevas. Sua palavra não voltará vazia. Em breve, mesmo os que zombam, reconhecerão a grandeza do nosso Deus. Em meio à crescente tempestade espiritual, uma nova revelação pairava sobre o povo e o coração de Isaías batia forte com a expectativa. Algo monumental estava prestes a ser revelado, a sabedoria do plano do Altíssimo que transformaria a história para sempre, um movimento divino que não seria apenas um ato de salvação para Judá, mas uma declaração de poder que ecoaria através das nações. Eis que trarei um remanescente, um sinal entre os povos, Isaías declarou, com sua voz firme e apaixonada. As palavras que se seguirão não são apenas destino, mas marca do caráter perfeito de Deus. Uma nova era se aproxima, e o que ainda não sabemos é o que essa intervenção significará para o mundo. Quando a luz do sol começou a rasgar a escuridão, o murmúrio do povo tornava-se uma onda crescente de esperança e expectativa. Isaías, percebendo a intensidade do clamor e a fragilidade da fé que poderia ser abalada, estava determinado a encorajar aqueles que se reuniam. Com firmeza, ele se colocou em pé, os olhos fixos no céu, onde a promessa de Deus parecia brilhar ainda mais intensamente sobre Judá. O Senhor proclamou Isaías: não desamparará os que nele esperam. A batalha que está a caminho não é somente uma luta de espada e escudo, é uma prova de fé, pois a verdadeira vitória está nas mãos do Altíssimo. Não haverá dificuldades que não possam ser superadas pela força de quem crê. Enquanto suas palavras penetravam no coração dos ouvintes, um murmúrio de concordância se espalhou pela praça. As mulheres levantavam suas crianças, os homens apertavam os punhos em determinação, e os anciãos, com lágrimas nos olhos, erguiam suas vozes em adoração a Deus. Isaías parecia mais um porta-voz do céu do que um mero homem, e aqueles que o ouviam sentiam a presença de Deus se movendo entre eles. Mas, enquanto o povo se reunia em fervor, Isaías sentiu um peso em seu espírito. A visão do anjo ainda estava fresca em sua mente e a mensagem ecoava: apenas aqueles que permanecem em fé passarão pela provação. Precisava fazer-lhes entender que a verdadeira batalha seria travada em suas almas. Ele então se aproximou mais do coração da multidão, falando com paixão: ó povo de Judá! Preparem-se, pois não é com espada que venceremos, mas com a oração e a firmeza de nossa confiança em Deus. Então, um silêncio profundo envolveu a praça. Isaías viu rostos transformados, havia um reconhecimento do que estava por vir. Naquele instante, sentiu ardor em seu peito, como se o próprio Senhor introduzisse um novo mistério em seu coração. Um desígnio sagrado e grandioso, prestes a ser revelado. Assim, Isaías ergueu sua voz mais uma vez. Confirmem suas alianças, fortaleçam suas esperanças. O Senhor enviará um remanescente. Um sinal no meio da diversidade, e estes conhecerão a libertação do Senhor. Preparem-se para a manifestação de sua glória. Enquanto as palavras de Isaías ecoavam, uma nuvem escura e tempestuosa começou a se formar no horizonte.
Os olhos do profeta se voltaram para a direção da tempestade, e um presságio de inquietação tomou conta dele. Ele sabia que não se tratava apenas da iminente batalha, mas de algo muito mais profundo, um teste da fé que moldaria o próprio futuro de Judá. No meio do tumulto emocional do povo, um dos conselheiros se aproximou de Isaías, seu rosto pálido e tenso. Profeta, o que faremos se eles vierem com força? Como poderemos resistir a um exército tão poderoso? Isaías, com a segurança de quem ouviu a vontade de Deus, disse: é nas horas mais sombrias que a luz reluz mais intensamente. A armadura que devemos vestir é a fé. Vejam o que o Senhor fez por nós. Lembrem-se de como nos libertou do Egito, e sua mão poderosa ainda está sobre nós. Então, antes que as palavras pudessem se esvair, Isaías voltou-se novamente para o céu, elevando sua súplica. Ó Senhor dos exércitos, fortalece-nos. Revela a tua solução, que aqueles que de ti se aproximam não sejam envergonhados. Mostra a tua mão potente e traze-nos paz. Enquanto as primeiras gotas de chuva começavam a cair, não como um prenúncio de destruição, mas como um batismo de esperança, um novo entendimento tomou conta de Isaías. Era um sinal da misericórdia de Deus. E, bem no âmago da tempestade, uma mensagem ainda mais profunda começava a surgir em sua mente. Nossa redenção não é somente para nós, é um testemunho para o mundo. Um dia, todas as nações saberão que em ti, Senhor, há refúgio e força. Com isso, Isaías, inflamado pela convicção, concluiu: povo de Judá, a hora se aproxima em que o Senhor realizará uma obra maravilhosa em nosso meio. E a próxima revelação trará não apenas vitória, mas o evidente cumprimento de suas promessas. Esperem e vejam, porque a soberania de Deus será manifestada de maneiras que não podemos ainda compreender. E, enquanto as nuvens se aproximavam, o espírito de expectativa anunciava um novo capítulo em sua jornada a um plano divino em movimento, que mudaria não apenas Judá, mas o destino de toda a humanidade. E quando a tempestade finalmente se aproximou, sua presença era mais do que uma simples mudança climática, soava como um clamor divino ecoando sobre as terras de Judá. Isaías sentiu a tensão no ar, ainda mais palpável que antes. O povo olhava para o céu, os corações angustiados, enquanto a incerteza pesada pairava como uma sombra. Então, um estrondo de trovão cortou o céu, e os ânimos se agitaram. Isaías, com os olhos fixos na escuridão, viu naquelas nuvens um sinal de que a intervenção divina estava à porta. Com essa percepção, uma chama de fidelidade o impulsionou a chamar o povo mais uma vez. Ó filhos de Judá! Não temais! A tempestade não é um símbolo da destruição, mas um prenúncio da redenção. As palavras de Isaías se erguiam como balas de luz, tentando alcançar os corações que vacilavam. Não se esqueçam das promessas do Senhor. Aquele que nos fez atravessar o deserto não nos deixará sucumbir agora. O povo começou a focar não mais nas nuvens pesadas, mas nas esperanças das promessas ancestrais que haviam sustentado seus antepassados. Porém, a inquietação ainda persistia na multidão. A dúvida era uma semente tenaz. Isaías sabia que ele precisava não apenas falar, mas também agir. Ele sentiu o peso da responsabilidade que repousava sobre seus ombros e decidiu se afastar um pouco da massa agitada. Levantou-se em um campo aberto, erguendo as mãos em súplica, e implorou fervorosamente: ó Senhor, revela a tua glória, enche-nos de força e firmeza. Tua proteção é o nosso escudo, e em ti buscaremos refúgio. Quando suas palavras encontraram os céus, um silêncio celestial desceu sobre a terra, como se o próprio universo estivesse em expectativa. Sussurros de um anjo entre as nuvens puderam ser ouvidos, e o coração de Isaías disparava. Então, como se respondendo ao clamor do profeta, o céu se iluminou com um raio potente que desceu, iluminando a escuridão. Os cidadãos de Judá se entreolharam, suas expressões mescladas de temor e admiração. O que é isso? Questionou um dos anciãos, com os olhos arregalados. É o sinal do Senhor, exclamou Isaías, seu espírito inflamado pela presença no céu. Ele vem para aqueles que esperam em ele. A tempestade se levantou, mas sobre ela haverá um caminho de libertação. Preparem seus corações,
pois o Senhor está aqui, e muitas maravilhas estão prestes a ser reveladas. As nuvens se desdobraram, e o som de um vento forte ressoou como uma trombeta. Isaías, sentindo a intensidade do momento, proclamou: que se preparem para a batalha, mas que suas armas sejam a fé e a lealdade ao nosso Deus. Pois o Senhor não conhece limites na sua capacidade de salvar. Com um movimento resoluto, o profeta voltou-se novamente para o povo e afirmou: lembrem-se de como Davi enfrentou Golias com apenas uma funda e uma pedra, e o Senhor o fez vencedor. Assim também venceremos, em nome do Senhor dos Exércitos. Enquanto palavras de esperança se espalhavam, uma compaixão inexplicável tomou conta de Isaías por aquele povo. Ele sabia que o desafio que se aproximava não era apenas uma batalha física, mas um grande teste espiritual que iria moldar as almas e destinos de todos. Sentindo um chamado profundo, ele disse: antes da vitória, haverá uma escolha. Estarão dispostos a serem moldados nas mãos do Senhor. As trovoadas ressoaram novamente, mas Isaías viu um portão de luz se abrir no céu, como uma chamada que ecoava através das gerações. Ele sentiu que algo sublime estava prestes a acontecer e que o Senhor preparava um remanescente que não apenas resistiria, mas que se tornaria faróis de esperança. Assim, Isaías concluiu: povo de Judá, a batalha de amanhã não é apenas nossa, mas pertencente ao Senhor. A glória que será revelada através da nossa luta será um testemunho para todas as nações. O que será revelado em breve trará transformação, pois o plano de Deus se desenrola. Preparem-se, pois não é apenas a luta que nos espera, mas a manifestação gloriosa do amor e da soberania de Deus. E assim, enquanto o povo se preparava para as provas que viriam, um novo mistério começou a se formar no coração de Isaías, um mistério que iria atravessar épocas e será um convite à eternidade. O que se desvelará nestes dias de conflito será uma nova aliança, e nós, seus escolhidos, seremos parte desse grande desígnio revelado. Enquanto a noite envolvia as terras de Judá, uma atmosfera de expectativa pairava no ar. Isaías, em contemplação, recordava-se da soberania de Deus em outros tempos, como quando o Senhor apresentou a Moisés a sua glória na sarça ardente. Pensamentos sobre o que estava por vir assaltavam sua mente, como um eco que ressoava em sua alma. Era preciso crer, era preciso agir. Os sons da tempestade tornavam-se cada vez mais intensos, e o profeta sabia que a intervenção divina se aproximava com poder e propósito. À medida que a escuridão se aprofundava, um lampejo de luz cruzou o céu, como um sinal da presença eterna de YHWH. Isaías, em meio ao tumulto, sentiu que as palavras que ele proferiria a seguir precisavam não só inspirar, mas também preparar o coração de cada homem e mulher que ali estava. Ó povo de Judá, vociferou Isaías, sua voz firme e ouvida pelos que esperavam, a tempestade vem com um aviso. Que não nos falte fé. É tempo de se lembrar do Senhor que nos tem guiado com mão forte. Não temais, pois o nosso Redentor está em nosso meio. Assim como foi nos dias de Noé, onde a chuva caiu e a terra se encheu de água, também temos a promessa do Senhor de que a esperança renascerá das cinzas. As palavras de Isaías penetraram no íntimo do povo, despertando ecos de fé ancestral. Assim que os ventos uivavam como um exército em marcha, ele anunciou: preparai o vosso coração. O Senhor nos conduzirá através das águas tumultuosas. Não se deixeis levar pelo medo, pois nos céus há uma aliança de proteção que nos envolve. Junto a ele, os anciãos e líderes começaram a se reunir, suas feições marcadas pelo cansaço, mas seus olhos brilharam com uma nova esperança. Naquele momento, o espírito de unidade começou a se formar entre os integrantes de Judá. Eles se olharam para perceber que eles não estavam sozinhos. Juntos, eram um povo escolhido. Foi então que um som mais alto ergueu-se, um clamor de súplica que subiu aos céus. Isaías viu que o povo não estava apenas ouvindo suas palavras, mas se unindo no clamor por ajuda. Ele sentiu que as lágrimas do povo se misturavam às suas, e com um gesto de humildade, ele caiu de joelhos diante do Senhor. Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, escuta a nossa voz e intercede por nós. Mostra-nos, Senhor, que da tempestade o Senhor fará brotar bênçãos. Naquele instante, um silêncio sepulcral dominou o cenário. As nuvens pesadas pararam,
como se o próprio céu estivesse prestes a ouvir a oração do profeta. Uma presença parecia pairar sobre o lugar. Então, de repente, um vento forte soprou e Isaías se ergueu, sentindo uma coragem renovada. Ouvi, ó Judá, que o Senhor está nos preparando para uma nova jornada. O que hoje enfrentamos não é o fim, mas uma chamada. Ele nos moldará como ouro em fogo. Portanto, levantem seus olhos e vejam a salvação do Senhor se aproximar. Aquele que promete é fiel, e o nosso futuro está seguro em suas mãos. O povo, agora energizado pelas palavras do profeta, começou a se mover, a se avançar em direção aonde a luz celestial se manifestava. Isaías então viu a silhueta de uma figura à distância, com vestes radiantes. Eis a verdade! Exclamou ele. O Senhor dos Exércitos caminha à nossa frente. Com isso, todos os olhares se concentraram e, como um refrão, o povo uniu suas vozes, clamando por libertação. Mas Isaías sabia, lá no fundo, que essa batalha não era apenas uma guerra contra os inimigos, mas uma oposição contra as forças espirituais que buscavam destruir a fé. Plateias em clamor unificado, a multidão tornou-se uma só voz interna. E assim, com a tempestade ainda a rugir e a presença do Senhor iluminando o caminho, Isaías teve certeza, um grande e poderoso despertar espiritual estava prestes a acontecer, algo que marcaria a história e as gerações futuras. Mas uma última revelação pairava no ar, como um mistério sagrado prestes a ser desvelado. Ó povo amado, preparem-se! O que Deus fará entre nós não será apenas a redenção da nossa terra, mas o cumprimento de uma promessa através de um novo pacto. O que se desenhará diante de nós trará não só salvação, mas transformação eterna. E assim, com corações batendo fortemente e uma expectativa fervente, o povo estava pronto, sem saber que uma nova aliança, que ecoaria por eras, estava prestes a se revelar. Na clareira iluminada pela luz divina, o povo de Judá estava em um estado de expectativa ansiosa. As palavras de Isaías ainda ecoavam em seus corações. Ele estava atento à presença que se tornava cada vez mais palpável, uma sensação de que os céus estavam prestes a se abrir de uma maneira notável. Ó povo de Deus, ele proclamou, preparai-vos. O que está por vir será um sinal de graça e de juízo, como prometeu o Senhor através dos profetas. Assim está escrito, a voz do Senhor clama sobre as águas, o Deus da glória troveja, e o Senhor está sobre muitas águas. Salmo 29, 3. Enquanto Isaías falava, uma sombra cruzou seu caminho, e ele levantou os olhos. Era um anjo do Senhor, que descia dos céus, cercado por uma luz que era quase ofuscante. A multidão silenciou, admirando a majestosa visão. O ser celestial pôs-se diante do profeta, e sua voz ressoou como o som de muitas águas. Isaías, homem de Deus, disse o anjo, o Senhor ouviu as súplicas do povo. A tempestade que vem não é apenas um teste, mas uma purificação e uma preparação para a manifestação da sua glória. Muitos corações se voltarão para ele, pois este é o tempo ponto de viragem. Assim como ele disse, e darei a vocês um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Ezequiel 36, 26. Isaías sentiu a intensidade da mensagem e transmitiu ao povo, vedes, amados? O Senhor está vindo com poder. Ele se levantou do seu santo templo, e a terra tremerá diante de sua presença. Os anciãos e líderes, uma vez amedrontados, agora estavam com fervor. O espírito de unidade os incitava a agir. As vozes se misturaram em adoração e clamor, e todos se puseram de joelhos, levantando as mãos em intercessão, como um só corpo implorando pela misericórdia do Senhor. A tempestade rolava nas proximidades, mas a nuvem escura do temor se dissipava à medida que a presença divina se intensificava. O Senhor é a nossa luz e a nossa salvação, a quem temeremos? Isaías proclamou, e as palavras se enraizaram nas almas do povo. Enquanto a luz celestial dançava em torno deles, um sopro do Espírito Santo fez-se sentir, trazendo uma renovação em cada coração. Os jovens, os velhos, os homens e as mulheres, todos sentiram-se tocados pela promessa divina que estava prestes a se cumprir. A unidade e a fé se moldavam como um exército pronto para lutar. Foi então que uma nova visão apareceu diante deles,
uma grande porta, ornamentada e gloriosa, surgiu à sua frente, emanando esperança e revelação. Isaías, guiado por um impulso divino, caminhou em direção à porta. Ele sabia, na profundidade de seu ser, que a entrada para uma nova aliança estava se abrindo. Este é o momento, ó Judá! Exclamou. A abertura de um novo caminho, uma nova promessa. Assim diz o Senhor, eis que faço nova todas as coisas, Apocalipse 21h05. Preparem-se para o que está por vir, a transformação se aproximará como o orvalho da manhã sobre a terra. Os corações vibraram, e a respiração da multidão se tornava um clamor fervoroso de súplica por revelação e renovo. Enquanto Isaías se aproximava da abertura sobrenatural, a condição do povo tornou-se uma intercessão viva, um súbito reconhecimento de que as águas de bênçãos começaram a jorrar. Os primeiros sinais da aliança estão em movimento. O que Deus está prestes a fazer entre nós mudará nossas vidas para sempre. Mas ouçam, ó povo, há um segredo que o Senhor está revelando a esta geração. O que se dará início com um novo pacto não será para a destruição, mas para a vida e o retorno glorioso. Preparem-se para o inesperado. À medida que as palavras rufavam, um tremor passou através da multidão, e suas almas ansiavam por algo especial. Isaías, em divina expectativa, sabia que o chamado do Senhor estava se intensificando, pressentindo que a verdadeira transformação espiritual estava prestes a ser desvelada. No vislumbre da grande porta que se abria, todos estavam cientes de que a história estava prestes a ser traçada, revelando não apenas um cumprimento profético, mas também as sementes de um relacionamento renovado, guiado por uma promessa que estenderia suas raízes até as gerações futuras. O que viria, de fato, os envolveria em um mistério divino ou uma revelação que ecoaria por todas as nações, como um farol de esperança. E, assim como um eco de chamado se espalhou, Isaías concluiu: segui, ó povo, por onde o Senhor nos guiar. O que nos aguarda além da porta é a plenitude do seu amor e a manifestação de sua glória. Este é apenas o início, e ainda há muito a ser revelado. O sol nascia sobre Jerusalém, a luz suave da manhã acariciando as pedras da cidade antiga enquanto a multidão se reunia em torno de Isaías, ávida por esperança e direção. O clima de expectativa atribuía a cada rosto uma certa reverência, pois todos estavam cientes de que se aproximavam dias decisivos. As palavras do profeta ainda reverberavam em seus corações, e o eco de suas promessas divinas despertava uma nova determinação nas almas de Judá. Isaías, com o olhar fixo na grandiosa porta diante dele, atraía com suas palavras aquele grupo incerto que agora se tornará um exército de fé. Ele sabia que cada momento que se desenrolava era guiado pela mão de um Deus soberano que havia prometido não apenas proteger, mas também transformar seu povo para a proximidade de um novo pacto. Ater-se a essa promessa acendeu um fogo em seu coração. Ó Judá, vós virtuosos que buscais o Senhor! O que estamos prestes a testemunhar não é apenas a defesa desta terra, mas uma intervenção divina que marca o início de uma nova era. E eu lhes darei um coração, e um espírito novo darei dentro deles. Ezequiel 11h19. As palavras firmes de Isaías penetraram nas profundezas da alma do povo. Os murmúrios de dúvida e temor foram silenciados, e um clamor coletivo começou a se elevar como uma oferta a Deus. Eis entre nós a presença do Altíssimo, ele continuou. A hora de clamar ao nosso Salvador é agora. Não é tempo de hesitar, mas de avançar, pois a glória do Senhor está conosco. Enquanto seus olhos brilhavam com um vigor renovado e a paixão ardia em seu peito, Isaías percebeu uma nova força em sua voz. Ele se movia entre o povo, tocando-os, clamando por eles, convocando cada homem, mulher e criança a abraçar a fé que poderia libertá-los. Em seus corações, as promessas de salvação tornavam-se realidade tangível. De repente, do céu, os ventos mudaram, e um grande estrondo ecoou. A tempestade se aproximava, mas Isaías não viu o ominoso como uma ameaça, mas uma orquestração divina, uma resposta dos altos céus. Ele levantou os olhos e proclamou: escutai, ó povo! O Senhor dos exércitos está a caminho. A nuvem que se avizinha traz não só água, mas abundância de remissão. Preparem-se para o que o Senhor fará entre nós.
As lágrimas de alegria e temor entrelaçavam-se nas faces do povo, que sentia o tecer do divino se aproximar. Eles começaram a clamar em uníssono, pedindo a intervenção do Senhor e a realização de suas promessas. Os ecos de suas vozes tocavam os céus, ecoando como um bom perfume diante do Deus Altíssimo. Isaías, absorvendo a profundidade da resposta do povo, sabia que, dentro daquela unidade, estava o verdadeiro poder de Deus. Ele olhou para a porta iluminada, onde a luz deslumbrante dançava à medida que as nuvens aproximavam-se de forma majestosa. Uma expectativa fervorosa crescia, aquilo que o Senhor estava prestes a revelar transcenderia o entendimento humano. Agora, escutem, Isaías clamou. Dentro dessa nova aliança se oculta um propósito que acabará por afetar o presente e o futuro. Uma promessa invencível que se manifestará em meio ao nosso clamor. O que acontecerá não será apenas para nossa libertação, mas um sinal para todas as nações. O plano soberano de Deus está se desdobrando diante de nós. Um profundo silêncio dominou, e um a um, os olhares se voltaram para ele com intensa expectativa. O propósito do Senhor não era escondido, mas algo sublime estava reservado para aqueles que se preparassem para entrar na nova promessa. Seremos testemunhas de sua glória. Quando o Senhor abrir a porta, verdadeira transformação nos aguardará. Imediatamente, sua visão se intensificou com a presença do Senhor. Ele pôde ver a trama invisível sendo tecida nas experiências e sofrimentos de seu povo, mostrando que cada lágrima e clamor eram parte da tapeçaria divina que ele estava desenhando. Com um coração embebido em adoração, Isaías bradou: ó povo de Judá, levantai suas vozes radiante de júbilo. O nosso Redentor já está em movimento, e a história de nossa salvação será uma narrativa de sua fidelidade. E assim, com uma luz reluzente surgindo na porta, Isaías soube: a batalha não era pela nação, mas pela alma. Ele poderia sentir a presença de algo maior, algo que não era apenas uma libertação, mas um novo pacto de amor que começaria a se manifestar. O que estava por vir seria uma aliança que não só mudaria Judá, mas todas as nações, cobrindo o mundo com a verdade do amor de Deus. E no final daquela manhã gloriosa, enquanto a tempestade se aproximava como um símbolo de transformação, a pergunta ecoou em seu coração, revelando um mistério profundo: o que mais o Senhor estará prestes a revelar através de sua aliança, não apenas como um ato de salvação, mas como um convite à eternidade para os que buscam a sua face? Essa expectativa queimava em sua alma, enquanto ele se preparava para ver o cumprimento do plano soberano de Deus.